estão apontando Emmanuel Macron como o suposto anticristo. Através desse vídeo conheceremos seus dados pessoais, significado de seus nomes, eleições, infância, escolaridade, política e frases impactantes. Seu nome completo: Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. Seu nascimento aconteceu na data de 21 de dezembro de 1977. Ele tem 40 anos. Nasceu na localidade de Amiens, Picárdia, França. Sua esposa, Brigitte Trognowski, de 2007 até recentemente. Sua ex-professora de artes, 24 anos mais velha. Sua religião, catolicismo. Sua profissão, funcionário público e ex-banqueiro. Assinatura de Emmanuel Macron. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 16 ao 18. Percebam que na assinatura de Emmanuel Macron pode ter o número 666. O nome Emmanuel significa Deus conosco. Jean, Javé, Jeová, Deus. Michael, que é como Deus. Frédéric, príncipe da paz. Macron, grande. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. O candidato social liberal Emmanuel Macron obteve a vitória no segundo turno das eleições presidenciais francesas com 66,06% dos votos, contra 33,94% de sua rival, a ultradireitista Marine Le Pen, com 100% das urnas apuradas. Emmanuel Macron ser eleito com 66,06% dos votos pode ser um indicativo da presença ou da proximidade do anticristo? Jesus Cristo morreu com 33 anos segundo os teólogos. Sua adversária foi derrotada com 33,94% dos votos. Emmanuel Macron nasceu em Amiens em 21 de dezembro de 1977, um ano depois da morte da primeira filha dos pais, na sequência de complicações no parto. Sendo filho de Jean Michel Macron, professor de neurologia da Universidade de Picárdia, e da médica Françoise Macron Nogues, Macron estudou na escola jesuíta de Amiens. Lembrem-se, os jesuítas têm uma forte ligação com a maçonaria. Tendo boas notas, até ser enviado por seus pais para estudar seu último ano do ensino secundário em Lycée Henri IV de Paris. Macron não foi aprovado nas provas de admissão da Escola Normal Superior de Paris, e então matriculou-se na Universidade de Paris X, Nanterre, onde recebeu um diploma de estudos avançados na área da filosofia. Sua dissertação de conclusão abordou o limite e a noção do bem comum nos pensamentos de George Hegel. Principal obra: Fenomenologia do Espírito, ou seja, estudo científico do espírito, e Nicolau Maquiavel, que dedicou boa parte de seus estudos como temas relacionados ao Papa. George Hegel e Nicolau Maquiavel podemos dizer que são autores cujo o direcionamento literário está relacionado ao espírito e ao crédulo. George Hegel busca o entendimento do espírito. Veja o que um dos críticos de Hegel diz. A expressão Deus está morto aparece em Hegel décadas antes de Nietzsche. Eric Voegelin crê que Hegel não acreditava na revelação cristã e até mesmo que ele, Hegel, tornou-se Deus quando escreveu a Fenomenologia,
O livro então seria uma forma do homem tornar-se Deus. Dando continuidade aos seus estudos, obteve um mestrado em políticas públicas pelo Instituto de Estudos de Políticos de Paris. Enquanto estudou nesta instituição, foi assistente do filósofo Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nasceu numa família protestante, órfão de mãe que morre pouco tempo depois de seu nascimento. Perdeu o pai na Batalha de Marne em 1915 e foi criado por sua tia. Em 1936, licenciada em filosofia, criou a revista Etre, inspirada nos preceitos de Karl Barth, teólogo cristão suíço. Descendo ainda mais em profundidade no interior da existência humana, Rousseau vê que o homem concreto é vontade falível e, portanto, capaz de mal. A antropologia de Rousseau delineia um homem frágil, desproporcionando, sempre à beira do abismo entre o bem e o mal. A fim de entender o mal e a culpa, o filósofo deve ouvir e interpretar os símbolos que representam a confissão que a humanidade fez de suas culpas, ou seja, deve compreender os mitos que veiculam símbolos como a mancha, o pecado, a culpabilidade e etc. E, entre esses mitos, central no pensamento de Rousseau é o mito de Adão. A figura de Adão mostra a universalidade do mal enquanto Adão representa toda a humanidade. Macron, em 2002, foi admitido na Escola Nacional de Administração, graduando-se em 2004. Paul Ricoeur morreu em 2005. Em 2004, Macron juntou-se à equipe da Inspeção Geral das Finanças, tornando-se um dos protegidos de Jean-Pierre Jouyet, diretor da instituição. Ele trabalhou em tarefas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, a distribuição da carga tributária entre as gerações, a equidade intergeracional e a carga tributária. Em agosto de 2007, foi nomeado vice-relator da Comissão para a Libertação do Crescimento francês, cujos membros eram indicados pelo presidente Nicolas Sarkozy. Sua passagem pela comissão, chefiada pelo influente economista Jacques Attali, permitiu-lhe relacionar-se com personalidades de grandes empresas privadas europeias e, como resultado, foi contratado em 2008 pelo banco de investimento Rothschild, ou família Rothschild. Acredita-se que, quando a família estava no seu auge, no século XIX, possuía a maior fortuna privada no mundo, assim como a mais larga fortuna da Idade Moderna. Acredita-se que a fortuna subsequentemente diminuiu, pois foi dividida entre centenas de descendentes. Hoje, os negócios da família Rothschild estão numa escala muito menor que no século XIX, embora estejam envolvidos em diversos campos, incluindo mineração, bancos, energia, agricultura mista, vinho e instituições de caridade. Em 2010, Macron tornou-se sócio do Rothschild na França. O período de Macron como banqueiro foi curto, porém intenso. No início de 2012, conduziu uma das maiores negociações do ano, a aquisição de uma filial da Pfizer pela Nestlé. A transação, estimada em 12 bilhões de euros, fez com que se tornasse um milionário. No período em que foi sócio-gerente no banco, até 2012, Macron indicou ter ganho 2 milhões de euros, recebendo um total de 3,3 milhões de euros entre 2009 a 2013. Em 2012, entretanto, declarou possuir apenas 200 mil euros. Ou seja, a ascensão meteórica e assombrosa da carreira profissional de Emmanuel Macron é evidente. Em 15 de julho de 2014, Macron demitiu-se de seu cargo como secretário-geral adjunto, tendo planos de voltar para a iniciativa privada. Um mês depois, no entanto, aceitou o cargo de ministro da Economia, Indústria e Assuntos Digitais no novo governo de Manuel Valls.
Macron deixou o governo em 30 de agosto de 2016, poucos meses após fundar o En Marche, um partido político progressista. Em 16 de novembro de 2016, anunciou formalmente sua candidatura à presidência após meses de especulação. A ascensão política de Macron também foi assustadora. Veja algumas das declarações impactantes feitas por Macron ou por pessoas que têm uma forte relação com ele. Não quero fazer carreira política. Não estarei aqui por 15 anos, disse em um recente encontro em Paris com mulheres. Emmanuel Macron era praticamente desconhecido do público francês ao lançar um novo movimento político, o En Marche, dizendo que não era um grupo de esquerda nem de direita. Em questão de meses, ele foi de criança a adolescente e de adolescente a adulto, afirma Alain Minck, mentor e aliado que vem aconselhando Macron sobre a sua carreira política ao longo dos anos. Eu o conheço intimamente há 15 anos e sempre me surpreendo com a rapidez com que ele aprende política, afirma Minck. Ele é um gato, você pode jogá-lo pela janela e ele dará um jeito de cair de pé. Emmanuel Macron sempre foi diferente, lembra Margaret. Numa idade em que a maioria apenas vê TV, ele apenas lia. Ele se comparava aos professores em algumas coisas e tinha uma inteligência olímpica cada vez mais alta, rápida, abrangente. Sua esposa lembra que um dia ele chegou com planos de escreverem juntos uma peça para o último ano de aulas de teatro. Não imaginei que a ideia iria longe, ela conta. Pensei que ele logo ficaria entediado. Nós escrevemos a peça e pouco a pouco fui arrebatada pela inteligência daquele menino. Fiz o melhor que pude para convencê-lo a concorrer em 2022, afirma Minck. E ele me disse: você está errado. Há uma oportunidade agora. Macron sempre disse que visa criar um novo tipo de política, e sem uma estrutura partidária à disposição. Ele depende como nunca da lealdade de apoiadores. Esse movimento é o que fazemos dele, diz o slogan do En Marche. Especialistas são muito inteligentes, mas é bom ter informações sobre as pessoas, e foi isso que o En Marche providenciou. Mas o consultor Liggey disse que Macron é pragmático. Não acho que a França precise de mais ideias, afirma ele. Acho que é uma questão de métodos. Se você quer mudar o país, tem que ser metódico. Não pode apenas dizer, eu vou fazer. Você precisa de um plano. Ele é europeu como a sua geração é, diz Minck. Questões sobre imigração, cultura e identidade nacional estiveram no centro da campanha. Há muitas conexões que podem apontar Emmanuel Macron como uma suposta ligação com o anticristo. Primeira, seus nomes blasfemos. Segunda, banqueiros de alto escalão têm uma forte ligação com a maçonaria. Terceira, assinatura podendo conter o número 666. Quarta, venceu as eleições com 66,06% dos votos, contra 33,94% da sua adversária. Estudiosos dizem que Jesus morreu com 33 anos. Será que é uma forma indireta de representar a vitória sobre Jesus? Lógico, nós sabemos que não é. Quinta, sua mãe teve complicações no parto. Sexta, Macron estudou em uma escola jesuíta. Muitos acreditam que os jesuítas são ligados diretamente aos maçons e ao Vaticano. O que é uma dissertação de mestrado? A dissertação de mestrado, por sua vez, representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir
analisar e interpretar informações. O tema é único e delimitado. E Macron estudou a fundo um autor que fazia oposição a Deus e outro que buscava conhecimento sobre o papado. Será somente mais uma simples coincidência? Oitava. Foi assistente do filósofo Paul Ricoeur, de família protestante. Paul Ricoeur também aparenta estar conectado com o estudo da mente humana para a compreensão da espiritualidade, algo muito oculto por sinal. Nona. Macron teve uma ascensão estudantil, profissional e política meteórica. Ele foi eleito presidente com 39 anos. 10ª. Fora suas declarações de fazer um governo nunca visto antes no mundo, pessoas relatando a inteligência fora do comum de Macron. O slogan da campanha dizendo: esse movimento é o que fazemos dele. Eu traduzo como: esse movimento depende de nossas escolhas. E por que digo isso? Fazer é sinônimo de realizar, agir, obrar. E para você realizar e agir corretamente, você precisa das escolhas corretas. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 4 e o versículo 28. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.